Dando continuidade ao tema tumores do sistema nervoso, vamos tratar agora dos tumores oligodendrogliais, ou seja, originados do oligodendrócito. Os tumores oligodendrogliais são classificados em oligodendroglioma, que é um tumor de baixo grau, grau 2, e oligodendroglioma anaplásico, que é um tumor maligno, grau 3. Então vamos começar com o oligodendroglioma grau 2. Esse quadro já foi mostrado, o trabalho do Burg em 2002, em que ele questiona a evolução do conhecimento no diagnóstico do astrocitoma e do oligodendroglioma, e o refinamento dos critérios histológicos para o diagnóstico dessas lesões possibilitou então que mais casos fossem incluídos no diagnóstico do oligodendroglioma, a ponto de virtualmente desaparecer ou restringir bastante o diagnóstico de astrocitoma. Isso então, para patologistas, deve ter muito cuidado diante de um diagnóstico de astrocitoma difuso, grau 2, ele excluir principalmente o diagnóstico de oligodendroglioma e em menor parte do tumor neuroepitelial desembrioplásico ou então do neurocitoma central. Essa é a imagem macroscópica de um oligodendroglioma grau 2, um tumor de baixo grau, a localização preferencial nos hemisférios cerebrais, em um dos lobos, frontal, parietal ou temporal particularmente, um tumor usualmente cortical, leva uma expansão cortical ou giral. Ele tem um componente sólido principal e uma área microcística, pequenos cistos aqui alojados, e diferentemente do astrocitoma difuso, ele tem uma borda nítida em relação à substância branca, que o distingue bastante da substância branca. Isso diferentemente, como eu acabei de falar, do astrocitoma difuso, em que essa junção, esse limite é mais mal definido. Então a gente vai reparar que o oligodendroglioma tem um limite mais nítido em relação à substância branca cerebral. Magnética após o contraste. Então, uma lesão hipointensa em relação ao tecido nervoso, não captando de contraste, atingindo córtex cerebral e substância branca, e de modo similar à peça anatômica, a junção borda do tumor, tecido nervoso adjacente, é muito nítida em relação à substância branca. Essa é uma outra imagem ressonância de um oligodendroglioma, na sequência em T2, a gente vê uma lesão muito bem delimitada, especialmente na borda voltada para a substância branca, e uma lesão hiperintensa, o que indica o alto conteúdo de água desta lesão. Outra neuroimagem do oligodendroglioma, também na tomografia computadorizada pós-contraste, uma lesão bem delimitada, não captante de contraste, e a borda voltada para a substância branca é bastante nítida em relação ao tecido nervoso. Uma lesão hipodensa, como está sendo mostrado aqui. Eventualmente, o oligodendroglioma ele pode se assemelhar a um astrocitoma difuso, como nesse exemplar aqui. Uma ressonância magnética em corte frontal, a gente vê um tumor ocupando córtex cerebral e substância branca. O limite em relação à substância branca, embora nítido, não é tão nítido como nos exemplos anteriores, e uma área mais hipointensa que pode corresponder à degeneração cística, mas como um todo o tumor não capta contraste. Áreas de calcificação podem ser demonstradas na tomografia computadorizada, essa calcificação de um padrão reticulado correspondendo aos giros afetados, infiltrados pela neoplasia. Sangramento também pode ser encontrado em alguns oligodendrogliomas, é o que acontece nesse paciente aqui, um oligodendroglioma, um sangramento na maior parte do tumor, e a gente vê mais uma vez aquilo que eu demonstrei anteriormente, o limite nítido entre o tumor e a substância branca. Isso pode ser visualizado na neuroimagem, aqui uma ressonância magnética pós-contraste. Havia essa área que já havia sido demonstrada na tomografia e antes do contraste. Essa área hiperintensa corresponde a sangramento que ocorreu na intimidade de um oligodendroglioma. Histologicamente é um tumor de densidade celular moderada a elevada, e as células que aparecem aqui com núcleo arredondado, uniforme, quer dizer, de padrão monótono, as células se parecem umas com as outras, com esse halo claro ao redor do núcleo, caracteriza então os oligodendrócitos neoplásicos. Não há atipia, não há mitose,
E essas neoplasias são ricamente vascularizadas. Os vasos são delicados, frequentemente arqueados e intensamente ramificados. Então é muito importante prestar atenção à vascularização do oligodendroglioma, porque ela é bastante sugestiva desse tumor, ao lado das características citológicas próprias do oligodendroglioma. Um maior aumento do oligodendroglioma para mostrar o padrão citológico, as células tumorais têm um núcleo arredondado, de padrão uniforme, esse halo claro ao redor do núcleo também é muito constantemente observado, não há atipia, não há figura de mitose, e os vasos são delicados, arqueados e intensamente ramificados. Então, é uma característica importante o padrão vascular nos oligodendrogliomas. Presença de cistos, microcistos podem acontecer e, se confluírem, dão cistos macroscopicamente visíveis. E as células tumorais, mais uma vez aqui, tem aquele aspecto já comentado, núcleos arredondados de padrão uniforme, né? E aqui o halo claro está menos visível, a gente pode perceber um halo claro tênue ao redor de cada núcleo. Alguns oligodendrogliomas produzem também aquela proteína que eu já mencionei que aparece nos astrocitomas, o GFAP, ou proteína ácida fibrilar glial. Então, esses oligodendrogliomas neoplásicos que produzem esse GFAP, eles aparecem com esse aspecto aqui, um material eosinofílico, situado em um dos polos da célula, empurrando o núcleo para a periferia, lembrando um astrócito gemistocítico. Como essas células são menores, eles são chamados de oligodendrócitos mini-gemistocíticos, que é uma característica histológica que aparece em vários oligodendrogliomas e auxiliam no diagnóstico dessas lesões. Mas no mais, o núcleo é arredondado, de padrão uniforme, então não dá para confundir esses oligodendrócitos mini-gemistocíticos com os astrócitos gemistocíticos dos astrocitomas difusos. Aqui uma coloração pelo GFAP para demonstrar que realmente esse material acumulado aqui em um dos polos da célula, corado aqui em castanho escuro, é realmente a proteína ácida fibrilar glial. E esse slide mostra a delimitação nítida do oligodendroglioma na parte do tumor voltada para a substância branca. À direita um oligodendroglioma e aqui a interface tumor-substância branca cerebral. Então, apesar de ser um tumor infiltrativo, ele tem um limite usualmente bem definido em relação à substância branca. A infiltração perineuronal também no oligodendroglioma é muito constante, é muito frequente. Os neurônios estão envolvidos por oligodendrócitos neoplásicos. Então o tumor vai infiltrando, expandindo o córtex cerebral e se insinuando aí entre os neurônios e o neurópilo, onde ficam situados os prolongamentos neuronais. Calcificações, a gente já mostrou macroscopicamente, também são visualizadas histologicamente, calcificações formando essas concreções que podem se confluir ou não. E agora o oligodendroglioma anaplásico, é um tumor maligno grau 3. Então ele é um tumor que difere bastante do oligodendroglioma de baixo grau, são tumores que crescem destruindo o tecido nervoso, ficam mais bem delimitados em consequência disso, contém cistos, área de necrose mais escavada aqui com essa coloração amarelada e área de hemorragia, essa coloração mais escura. Portanto, são tumores mais agressivos em que surge necrose e hemorragia do ponto de vista macroscópico. A neuroimagem também é diferente em relação aos oligodendrogliomas de baixo grau. Essas lesões usualmente captam contraste e podem ter esse aspecto aqui, quer dizer, áreas, uma captação anelar do contraste e áreas centrais não captantes de contraste que correspondem à necrose. O quadro histológico também difere do oligodendroglioma de baixo grau, um tumor de alta densidade celular, e aparece atipias, além daqueles núcleos arredondados de padrão uniforme, surgem células maiores, mais pleomórficas, mais atípicas. Uma imagem no maior aumento do oligodendroglioma maligno, o grau 3 ou anaplásico, que a gente vê então aqui os oligodendrócitos, embora com o núcleo arredondado, existe uma certa variação de tamanho, algumas células são maiores do que as outras, e o mais importante, existe proliferação microvascular que faltava nos oligodendrogliomas de baixo grau. Então os vasos têm a parede um pouco mais espessa, revestidos por uma camada simples ou múltipla de endotélio hipertrófico tumefeito. E é essa proliferação microvascular a responsável pela captação do contraste nos oligodendrogliomas anaplásicos.
Outra imagem histológica do oligodendroglioma anaplásico, elevada densidade celular, oligodendrócitos, apesar do núcleo arredondado, tem células maiores e menores, portanto, um grau de atipia, figuras de mitose, representada aqui na ponta da seta, e a proliferação microvascular, o vaso revestido com uma camada única de endotélio mais hipertrófico, mais tumefeito. Essa proliferação microvascular, às vezes exuberante, de modo similar ao glioblastoma, ela pode ter esse aspecto glomerulóide, quer dizer, os vasos proliferam tanto que formam múltiplas e pequenas luzes no interior do próprio vaso, lembrando um glomérulo renal, daí o chamado aspecto glomeruloide. Então isso às vezes pode ser exuberante, como sendo mostrado nesse caso. Isso é interessante porque, com o desenvolvimento do conhecimento, a gente hoje pode tentar fazer o prognóstico do oligodendroglioma relacionado com a biologia molecular, quer dizer, conforme a expressão genética desses tumores. Por exemplo, foi demonstrado então, já alguns anos atrás, que a perda do braço curto do cromossoma 1P, e do braço longo do cromossoma 19Q, ocorre em 50% a 80% dos oligodendrogliomas. Portanto, essa alteração genética é muito frequente nos oligodendrogliomas. Isso, quando correlacionado com a quimioterapia com PCV, que é a procarbazina, CCNU e vincristina, a perda do 1P associa-se com boa resposta à quimioterapia, com esse coquetel de várias drogas, enquanto que a perda de 1P19Q correlaciona-se com maior sobrevida livre de doença, 10 anos comparado para aqueles que não têm essa alteração genética de apenas 2 anos. Então, ou seja, a biologia molecular pode ajudar a prever o comportamento biológico desses tumores, portanto, definir o prognóstico.